Lucas, capítulo 9, versos 57 a 62. A palavra do Senhor diz assim: Quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus: Eu te seguirei por onde quer que andares. Mas Jesus lhe replicou: As raposas têm as suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Entretanto, a outro homem fez um convite: Segue-me. Ele, contudo, argumentou: Senhor, permite-me ir primeiramente sepultar o meu pai. Todavia insistiu Jesus: Deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Porém, vai e proclama o reino de Deus. Outro ainda lhe prometeu: Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Ao que Jesus lhe asseverou: Ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos queridos, no domingo nós vimos uma passagem que foi uma bênção. Nós estudamos o texto do capítulo 13, verso 10, onde Jesus opera aquele milagre dentro da sinagoga. Jesus quebra todo o poder religioso, mostra a sua autoridade no ensino, mostra o seu poder, repreende aqueles homens. E aquela mulher, quando ela recebe naquele momento aquela cura, há 18 anos que ela vinha sofrendo, ela passa a glorificar a Deus. Assim, meus irmãos, também somos nós. Nós recebemos a Jesus, nós somos transformados por Jesus, somos livres do poder do pecado e somos seguidores de Jesus. E é sobre isso que eu quero trabalhar essa noite. Seguir a Jesus exige fidelidade e compromisso. Amém, meus irmãos? Nesse texto, irmãos, nós veremos que nós precisamos ter um comprometimento com Ele, com sua palavra e, acima de tudo, fidelidade. Nesse texto, meus irmãos, nós temos que olhar para ele e perguntar: como eu poderei ser fiel a Jesus? Como eu poderei ter este compromisso com ele todos os dias da minha vida? Neste texto, nós vamos ver 3 homens que tiveram uma oportunidade, irmãos, extraordinária de ser discípulos de Jesus, de ser seguidor de Jesus Cristo. Mas, infelizmente, estes homens tinham algo ainda em suas vidas que os segurava, e eles perderam a melhor oportunidade que alguém poderia ter: ser seguidor de Jesus, ser um servo de Jesus, ser um anunciante da palavra de Jesus. Em primeiro lugar, irmãos, para seguir a Jesus, nós precisamos saber o que nós queremos. Nós olhamos para o texto e nos versos 57, o primeiro homem, que era um escriba, diz a Jesus: Jesus, eu te seguirei por onde fores. Irmãos, este escriba não é um homem qualquer. Este escriba, ele tem que estudar, ele tem que ser inteirado, porque ele é um escritor. Muitas das vezes escriba também é um secretário. Escriba, meus irmãos, é aquele copista, é aquele homem que trabalha junto à autoridade. Este homem, ele sabe do que ele está falando, mas ele não sabia o que queria. Ele diz a Jesus: Jesus, aonde fores, eu vou contigo. Talvez a intenção desse homem não era ruim. Talvez este homem queria mesmo ser um seguidor de Jesus. Talvez este homem queria acompanhar e continuar vendo os milagres de Jesus. Talvez ele pensasse que eu posso chegar a ser um apóstolo de Jesus. Mas Jesus vai fazer, meus irmãos, a declaração mais triste para este homem. E Jesus vai dizer: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Irmão, Jesus está dizendo para ele: olha, me seguir é deixar todas as coisas para trás. Para você me acompanhar, nada pode te segurar. Para você me seguir, nada pode ser pautado na sua vida. Dinheiro, casa, você pode sair de manhã e não ter onde repousar a cabeça. Você pode sair de manhã e não voltar mais à noite. Isso é ser um seguidor de Jesus. E neste momento, Jesus quebra a empolgação deste homem, porque este homem, pelo visto e o que eu entendo deste texto, ele queria um bom lugar, ele queria uma boa posição. Ele não sabia, irmãos, o que realmente era ser um seguidor de Jesus.
E para seguir a Jesus, meus irmãos, nós precisamos saber o que nós queremos. Muitas pessoas até querem seguir a Jesus, mas querem a Jesus pelo que Ele pode prover. Pelo carro, pela casa, pelo casamento, pelas amizades. Mas, irmão, seguir a Jesus não é nada dessas coisas. Nada disso. Seguir a Jesus, irmãos, é negar a si mesmo, é caminhar, é olhar para Jesus sem que os problemas dessa vida nos atinjam. Nós precisamos saber o que nós queremos. Ainda, irmãos, neste primeiro ponto, este homem nos ensina dois princípios, duas verdades aplicáveis a nós. A primeira é que nós devemos medir as consequências do que nós falamos. Aquele homem, ele diz: eu te seguirei por onde quer que andares. Eu acho que Jesus poderia ter falado para ele: então vamos para a cruz, vamos subir na cruz comigo, né? A hora que eu estiver lá, pau quebrando, você esteja lá comigo também. Aquele homem não mediu as consequências do que ele falou a Jesus. Meus irmãos, e quando nós somos seguidores fiéis, com compromisso a Jesus, nós temos que saber o que nós queremos e, acima de tudo, medir, irmãos, o que falamos e o que pedimos a Ele. Pastor, eu quero uma Land Rover. Vai pagar o seguro como? Pastor, eu quero isso, eu quero aquilo. Pastor, eu preciso de um carro, mas nem habilitação eu tenho, pastor. Aí depois a gente vê muitas pessoas colocando a culpa dos seus problemas em Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender e medir as consequências do que falamos. Muitas pessoas não medem as consequências e saem falando, colocando coisas ao vento, e nós não podemos ser assim. Jesus mostra para este homem que o evangelho não é feito só de palavras. O evangelho é feito de ação. O evangelho é saber o que nós queremos, porque quando nós sabemos o que nós queremos, a nossa boca pode até proferir, mas as nossas ações, elas falam mais alto. O segundo princípio é que nós não podemos tomar qualquer decisão perante Deus. Irmãos, este homem fala a Jesus que seguirá a Jesus para onde ele for, mas ele não sabia das consequências, ele não sabia o que era ser um seguidor de Jesus, e ele toma uma decisão de falar uma coisa que não era verdade. Nós precisamos, meus irmãos, ter a consciência de decisões que vamos tomar perante Deus. E decisões, meus irmãos, são muito importantes. Se você não consegue cumprir, não prometa nada a Deus. Se você não consegue visitar, não prometa a ninguém que vai visitar. Se você não consegue orar, não prometa a ninguém que vai orar. Pastor Nunes aí é testemunha. Meu sogro, ele tem uma frase com ele. Às vezes, eu vou orar por você. Ele vira assim: você vai orar mesmo? Você vai orar mesmo? Irmãos, decisões perante Deus têm que ser concisas. Não pode haver fraquejos. Posição diante de Deus: Senhor, eu estou nessa posição e não abro mão, porque eu sou um seguidor fiel, com compromisso ao Senhor. Mas para isso, nós temos que saber o que queremos. Hoje eu estou na igreja, mas o problema veio e eu já estou fora da igreja. Hoje eu estou firme, mas amanhã eu já não estou firme. Posicionamento perante Deus. Este homem não conhecia as consequências, não sabia o que queria, e Jesus mostra para ele o que é ser um seguidor. O seguidor de Jesus tem que estar pronto a sofrer. O seguidor de Jesus, ele tem que estar pronto a chorar sozinho. O seguidor de Jesus não pode olhar para as circunstâncias. O seguidor de Jesus tem que tomar um posicionamento firme diante de Deus. Em segundo lugar, seguir a Jesus envolve romper com as velhas tradições. Versículos 59 e 60. Entretanto, a outro homem fez um convite: segue-me. Ele contudo argumentou: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Todavia, insistiu Jesus: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Irmãos queridos, dos três personagens, dos três homens dessa passagem, este é o que me chama mais atenção, porque nenhum dos outros dois, Jesus não chamou eles, simplesmente a este homem, e Jesus ainda insiste com esse homem.
Parece a gente, né? Jesus às vezes nos chama, nos comissiona algo e nós estamos sendo resistentes com o chamado do Senhor. Às vezes Deus está nos constrangendo a orar mais, aí você fala, agora não, estou tão cansado. Às vezes Ele está nos constrangendo a fazer um jejum. Pai, eu estou igual o pastor Gabriel, não pode ver um bolo da ré, né? Está comendo. Irmãos, quando nós precisamos, irmãos, ter um posicionamento diante desse Jesus e não fraquejar ao seu chamado. Jesus chama este homem. Aí você pode olhar para o texto e falar assim, nossa, mas que Jesus desumano, hein? Jesus está dizendo, deixe os mortos enterrar os seus mortos. Irmãos, eu estava lendo um comentário expositivo do Hernando Dias Lopes, e ele vai dar uma justificativa linda. Esse sepultar os mortos aos mortos, não é como nós pensamos, irmãos, de uma pessoa que já morreu. Talvez este pai deste homem estivesse no leito de morte. Talvez este homem ainda não tinha morrido. Então quando Jesus chama ele, e ele fala para Jesus, deixa eu ir sepultar o meu pai. Irmãos, ele está dizendo, Jesus não tem um tempo definido para o meu pai morrer. Depois que o meu pai morrer, tem o sepultamento mesmo. E depois ainda tem a tradição de guardar um luto. Ou seja, Jesus, você está em segundo plano. Jesus, você é depois. Jesus, você ficou para depois. Porque este homem, meus irmãos, ele não está dando uma data, um tempo. E essa é a melhor explicação que eu vi até hoje, meus irmãos, porque a gente olha para o texto e se pergunta, mas como assim um homem não pode enterrar o próprio pai? Irmãos, eu aprendo com isso que nós não podemos deixar nada, irmãos, com Jesus para depois. Quando Jesus nos chama, nos comissiona, nós temos que nos atentar ao chamado dele e fazer na hora. Este texto, irmãos, ele nos mostra que nós temos que romper com qualquer coisa dessa vida para cumprir a agenda com Jesus. A agenda deste homem estava lotada, a agenda deste homem era para as coisas terrenas. E ele recusa o maior chamado, que é o chamado de Jesus. Irmãos, e isso nos ensina grandes coisas. A primeira é que nós devemos abandonar as velhas tradições. Este homem estava esperando o pai morrer. Se o texto, na sua declinação da palavra, ele tivesse morto, ele teria que sepultar, guardar o luto. Um tempo indefinido. Ele preferiu, meus irmãos, fazer as suas tradições do que ouvir o chamado de Jesus. E nós, irmãos, não podemos entrar pelo caminho desse homem. Nós temos que romper com as tradições. Que tradições são essas? Costume, meus irmãos. Às vezes nós passamos o dia inteiro sem falar com Jesus. Às vezes nós levantamos, falta 20 minutos para entrar no serviço, nem lembra de Deus. Vai trabalhar, vai almoçar, volta do almoço, trabalha o restante da tarde, chega à noite, fica um pouco com a esposa, aí está lá na sua boa tradição, ele deita, lembrei de Jesus. Pai, obrigado pelo dia, viu? Vamos cronometrar, quanto tempo dá isso? Pai, muito obrigado pelo dia, Pai, me guarda amanhã. E depois da manhã, deu 6 segundos, meus irmãos. Irmãos, quando nós falamos em Jesus, Jesus tem que ser a preferência em nossa vida. Nós temos que romper com todas as tradições. Não podemos, irmãos, deixar nada do passado nos segurar. Nós temos, irmãos, que romper com os nossos pecados, com aquilo que não agrada ao Senhor. Temos que tomar cuidado, irmãos, porque às vezes nós estamos entrando num caminho que não agrada ao Senhor e nós não percebemos. Velhas tradições. Para o Senhor é para depois. Não, irmãos, o Senhor, para Jesus tem que ser primordial. A segunda verdade é que quando somos chamados por Jesus, nós devemos deixar tudo, meus irmãos, tudo. Por Jesus nós temos que entregar tudo. Rompendo com as velhas tradições, deixando tudo de lado, seguindo a Jesus, entregando tudo a Jesus. O nosso falar, o nosso pensar, as nossas amizades, o jeito de nos procedermos. Sabe por quê, irmãos? Isso influencia diretamente na comunidade aonde nós estamos inseridos.
Pastor, mas eu não sinto o chamado de Jesus. Irmãos, todos os dias Jesus deseja te encontrar na oração. Todos os dias Jesus deseja falar com você na palavra. Todos os dias Jesus deseja trabalhar através de você na pregação do Evangelho. O chamado de Jesus é deixar todas as coisas para trás e cumprir o que Ele ordenou, porque Ele diz ao homem: tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Talvez a gente não fala de Jesus, deste Evangelho, nem para o vizinho, nem para o cachorro na rua nós falamos. Que seguidores de Jesus nós somos? Será que nós estamos nas nossas velhas tradições, que simplesmente nós olhamos e falamos: não, essa vida está boa, desse jeito aqui está legal. Irmãos, não, rompa com seus velhos costumes, procure a Deus, busque ao Senhor, entre na oração, busque na palavra e, acima de tudo, seja usado por Deus, pregando o Evangelho do Senhor. Em terceiro lugar, seguir a Jesus envolve uma vida de renúncia. O terceiro personagem desses textos, meus irmãos, se assemelha muito conosco. Observe o verso 61. Outro ainda lhe respondeu: Senhor, eu te acompanharei, mas deixa primeiro me despedir dos meus familiares. Irmãos, às vezes a gente até quer, a gente tem uma boa vontade, mas aí nós lembramos: agora eu tenho que criar o meu filho, agora eu tenho que cuidar do meu pai, agora eu tenho que cuidar da minha mãe. Não, eu vou até lá me despedir deles. Irmão, se Jesus concorda com esse homem, algo complicadíssimo aconteceria. Imagina este homem agora chegando para os seus familiares e dizendo: olha, agora eu vou servir a Jesus. Agora Jesus o Nazareno me chamou, eu vou junto com ele. Aí o pai dele ia falar: você está doido da cabeça? Você está maluco? Jesus é Nazareno, lá em Nazaré não tem nada de bom lá não, meu filho. É um maluco seguindo o outro, você é um maluco também. Irmãos, o que essa palavra está dizendo para nós é que nós não podemos ir despedir: olha, agora estou indo para o campo missionário, estou fazendo a obra de Deus. Não, irmãos, é que quando este homem vai de encontro à sua família, ele pode receber uma palavra negativa e desanimar a sua fé, esfriar aquele fervor que está dentro dele. E Jesus vai dizer a ele: você tem que renunciar até essas coisas. Meus irmãos, e às vezes nós não renunciamos essas pequenas coisas. Às vezes é uma palavrinha que nós precisamos renunciar. Quer um exemplo? Você não vai conseguir. Renuncia a isso. Você não vai chegar lá. Renuncia a isso. Você não vai ser ninguém. Renuncia a isso. Às vezes, irmãos, é uma conversação que você não tem que ter, tem que renunciar. Tem amizade, meus irmãos, que não tem que estar nem na sua porta. Renúncia. Nós não podemos olhar, irmãos, para o que nós estamos deixando para trás, e sim para o que o Senhor tem guardado para nós nos céus. Imagina, meus irmãos, se todo mundo fosse cuidar das suas coisas primeiro, para depois fazer a obra do Senhor, nós não estaríamos em lugar nenhum. E nós precisamos fazer uma autoavaliação. Estou fazendo essas renúncias, ou eu estou pegando com as minhas próprias mãos a criação dos filhos? Ou eu estou pegando com as próprias mãos: agora eu tenho que cuidar do meu marido, da minha esposa, da minha mãe, do meu pai. Não, eu ainda tenho que ir lá. Aí a gente fica com aquele saudosismo, né? E Jesus diz a este homem: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, não olhe para trás, não olhe para as coisas deste mundo. Às vezes a gente comenta, né? Ah, eu deixei isso e aquilo, principalmente pastor, né, pastor Nunes? Ah, o senhor foi da aeronáutica, né, pastor? Era da aeronáutica, deixei a aeronáutica para mim ser pastor. Aí pode chegar um beijo e falar assim: mas você tá doido, hein? Hoje é para você estar ganhando um salarão, tá ganhando aí esse salarinho. Irmãos, nós temos que evitar esses tipos de conversações, não olhar para as coisas que para trás ficaram, e sim olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
Nós precisamos entender, irmãos, que nós temos um compromisso primeiro com Jesus, depois um compromisso conosco. E eu explico por que conosco. Porque nós vamos prestar contas a Deus de tudo o que nós fizemos e deixamos de fazer. Não olhe para trás, meu irmão. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Jesus foi fiel até a morte. Se entregou por nós, foi moído por mim e por você. E nós, como servos bons, fiéis, com compromisso com Ele, devemos nos manter firmes. Kenneth Bailey, em seu livro A Poesia do Camponês, trata esse texto com 3 tópicos. Primeiro, a raposa. Segundo, o funeral. E terceiro, o arado. Por que ele trata dessa forma? A raposa volta para sua toca. Segundo, pessoas que estão vivas, mas vivem um funeral. Terceiro lugar, a terra que ainda não está pronta para receber frutos. Irmãos, não sejamos assim. Não voltemos à nossa velha vida, aos nossos velhos costumes. Não vivamos, irmãos, como se estivéssemos em um funeral. Nós temos vida e vida com abundância em Jesus. Nossa terra, irmãos, tem que ser fértil. Nós precisamos produzir frutos para sermos, irmãos, servos fiéis, com compromisso com Jesus. Nós não podemos olhar para os tempos difíceis. Irmãos, eu estou abismado com o que está acontecendo na internet. Pessoas postando lá, estão queimando igreja, estão derrubando estátua. Irmãos, a palavra de Deus já nos assegura isso. O mundo nos odeia. Aí vem na minha mente, esse povo não lê Bíblia não. Irmãos, como podemos dizer que somos servos bons e fiéis de Jesus Cristo, com compromisso com Ele, se não lemos a Bíblia, se não oramos, se não buscamos entender o nosso compromisso com esse Jesus? Nós precisamos ser fiéis, meus irmãos, nos grandes e nos pequenos detalhes. Nós precisamos ser fiéis até a morte. Eu encerro, meus irmãos, com o texto de Filipenses 3:13, que diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que me esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, nós ainda não alcançamos este prêmio, a glorificação, mas eu quero dizer, nós já somos um salvo. Estamos, meus irmãos, caminhando para ser glorificados juntos a Jesus, para que nós possamos chegar lá e Ele dizer: vem para cá, meu servo bom, justo, fiel, que teve compromisso comigo, que mesmo em meio a uma pandemia não desanimou, que mesmo em meio aos problemas não desanimou, escutou o meu chamado, cumpriu o que eu te ordenei. Nós precisamos, meus irmãos, ficar com os olhos fitos em Jesus. Não deixe os problemas, meus irmãos, te desanimar. Não deixe as coisas dessa vida te desanimar. Não deixe as palavras contrárias te desanimar. Cumpra o chamado de Jesus Cristo. E eu quero orar com os irmãos. Vamos ficar de pé?